Bilionário se casa com mendigo, mas o que ele revela no aniversário da avó mudará tudo. Aline tinha 26 anos e uma vida marcada pela luta. Seus cabelos castanhos eram desgrenhados, e o sorriso que exibia frequentemente escondia um ardor emocional profundo. Morava em uma pequena casa na periferia de uma grande cidade, onde o barulho dos trens e dos carros compunha uma sinfonia de agitação. Aline trabalhava como vendedora de flores em um semáforo, sonhando com um mundo além das dificuldades diárias. Certa manhã, quando a brisa leve da primavera encheu o ar de aromas florais, o destino dela mudou. Um elegante carro preto parou diante do sinal onde ela vendia suas flores. A porta se abriu, e um homem alto, vestido em um terno sob medida, desceu. Seus olhos eram de um verde intenso, contrastando com a areia dourada do deserto. "Posso ter um buquê?" ele perguntou, com um sorriso que parecia iluminar o dia nublado. Aline, assombrada pela beleza do homem, gaguejou enquanto preparava o arranjo. Ao entregá-lo, sentiu o toque leve da mão dele, e um tremor percorreu seu corpo. Após algumas interações, descobriram que o nome dele era Rashid, um sheik bilionário que herdara um império. Ele, por sua vez, ficou cativado pela doçura e resiliência da jovem mulher. Com o passar das semanas, Aline e Rashid se encontraram repetidamente, e em pouco tempo, o que começou como um laço desconhecido transformou-se em amor. O cenário do palácio onde Rashid vivia era de tirar o fôlego. Lustres de cristal pendiam do teto alto, refletindo as luzes como estrelas, enquanto aromas de especiarias flotavam no ar, misturados ao som suave de músicos tocando a tradicional música árabe. O chão era adornado com tapetes persas e cada canto exibia obras de arte inestimáveis. A riqueza era palpável, quase opressora, se comparada ao mundo simples onde Aline havia crescido. Em um momento de intimidade, Rashid fez um convite inesperado. "Hoje é o aniversário da minha avó. Gostaria que você me acompanhasse." Aline hesitou, o coração disparado. Como eu poderia me encaixar naquele mundo? Após algumas dúvidas, ela aceitou. No aniversário, cerca de 50 convidados estavam presentes, todos adornados em trajes luxuosos. Aline se sentiu pequena, como uma flor entre gigantes. Sussurros e olhares atravessados a faziam sentir-se exposta. Não demorou para que o momento inesperado acontecesse. Durante o discurso, Rashid, com a voz firme, fez uma revelação que fez o ar parar ao seu redor. "E para selar este amor, anuncio que Aline será minha esposa." O murmúrio percorreu a sala, e os rostos se tornaram uma mistura de curiosidade e desaprovação. Enquanto Aline sentia um misto de felicidade e medo, a avó de Rashid, com os olhos brilhantes de sabedoria, sussurrou algo para ele. O que poderia ser? O que essa revelação significava para o futuro deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sala estava em choque. Os sussurros se espalharam como vento forte.
Olhares de reprovação e incredulidade se cruzavam entre os convidados. Aline sentia o coração batendo descompassado, como se quisesse escapar do peito. O que acabei de ouvir? Pensou, os olhos se arregalando em temor. Rashid sorriu, mas havia algo tenso em seu olhar. Ele não parecia perceber a reação da multidão. A avó, com seu olhar sereno, tinha as mãos entrelaçadas, e algo na maneira como ela o observava causou um arrepio na espinha de Aline. A multidão estava se agitando. Murmúrios se tornaram mais altos. Isso não faz sentido. Ela não pertence aqui. Cada comentário cortava o ar como uma faca. Aline queria desaparecer. Aline. Rashid a puxou para perto. Sua voz era um refúgio no caos. Eu amo você. Até mesmo o amor dele parecia não ser suficiente para silenciar a indignação dos convidados. Agora, a avó de Rashid se levantou e sua voz grave ecoou na sala. Rashid, não é o momento. Sua expressão era de preocupação genuína. Você sabe que há verdades que devem ser reveladas. O coração de Aline disparou novamente. Verdades? O que poderia ser mais devastador do que o que ela acabara de ouvir? O ar estava pesado e um nó se formou em sua garganta. Uma sensação de terror misturado com confusão tomou conta dela. O que você quer dizer? Rashid pressionou, sua feição perdendo um pouco da segurança. O ambiente estava tenso, como se cada palavra pudesse estourar como um balão cheio de ar. A avó deu um passo à frente, o olhar fixo em Aline. O murmúrio da sala se transformou em silêncio absoluto. A tensão era palpável. Aline, ela começou, a voz trêmula. Existe algo que você não sabe sobre a família do Rashid. Um segredo guardado por gerações. O coração de Aline estava batendo forte, como um tambor ensurdecedor. Segredo? Que tipo de segredo? O medo e a expectativa eram uma combinação explosiva. Nossa família não é o que parece ser. Há uma maldição. Os murmúrios retornaram, desta vez mais intensos, e ela olhou rapidamente para Rashid. O rosto dele parou ao ouvir a palavra maldição. Maldição? O que você está dizendo? Rashid estava branco como uma folha de papel. A avó olhou para ele, seus olhos brilhando intensamente. Você precisa saber, meu neto. A linhagem dos sheiks é marcada pela tragédia. As mulheres que entram para a família têm um destino sombrio. A tragédia sempre chega, e você não pode forçar Aline a passar por isso. Você precisa escolher. Aline sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas o que isso significava para ela? Qual seria essa tragédia? O que Rashid faria agora? O silêncio era ensurdecedor. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Rashid estava em choque. Alguém havia acendido uma lanterna no obscuro corredor de sua família. Aline, ele sussurrou, a voz falhando. Então, como um eco, a avó completou. Vocês precisam decidir antes que seja tarde demais. O tempo parecia parado. Aline e Rashid estavam presos em uma encruzilhada. Uma escolha entre amor e um destino desconhecido. Então, antes que Aline pudesse responder, um estrondo vindo da porta fez todos se virarem. Uma figura imponente entrou na sala, e todos os olhares de espanto se concentraram no novo rivante. Era um homem desconhecido, com uma aura de força, e com um sorriso frio, ele se dirigiu a Rashid.
Você ainda não sabe, não é? A maldição não é tudo o que você precisa temer. A sala ficou gelada. O que mais estava por vir? Aline não sabia, mas uma certeza a dominava. Tudo havia mudado de uma vez por todas. A sala estremeceu com a entrada do desconhecido. Um homem alto, com uma postura ereta, fez todos olhar para ele. Havia algo nele que impunha respeito. Um mistério pairava no ar. Rashid estava paralisado, e Aline sentiu seu coração acelerar. Quem é você? Rashid exigiu, sua voz carregando uma mistura de raiva e insegurança. O homem sorriu de forma enigmática. Seus olhos encontraram os de Aline, e ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Meu nome é Farid. Venho. Em nome da verdade e das consequências que vêm com ela. O murmúrio na sala aumentou. Olhares curiosos e apreensivos se cruzavam. Aline sentiu o nó na garganta apertar. O que ele sabe? Pensou. Farid se aproximou, e Aline percebeu que ele irradiava uma confiança desconcertante. Ele se virou para a vovó de Rashid e disse: Você se lembrou de me dizer a verdade, não é? O olhar da avó de Rashid se desviou momentaneamente. A tensão era palpável. Rashid pressionou os lábios em uma linha fina, a raiva crescendo dentro dele. O que você está insinuando? Ele perguntou. A voz firme, mas a insegurança ainda transparecendo. Farid respirou fundo, como se preparasse para lançar uma bomba. A maldição da sua linhagem não é só sobre as mulheres. É um ciclo que se repete. Nascem gerando tragédias. Mas o que ninguém sabe é que você é o último da linhagem. E sua avó tomou uma decisão. A sala ficou em silêncio absoluto. Aline não conseguia processar o que ele estava dizendo. O olhar de Rashid mudou de raiva para confusão. O que está acontecendo? Que decisão? Farid continuou, as palavras saindo como um veneno. Sua avó fez um pacto anos atrás para proteger a linhagem e evitar que a maldição se espalhasse. Ela deve sacrificar alguém que ama. E você, Rashid, pode ser o alvo. Aline sentiu uma onda de desespero. Sacrificar? Como alguém poderia fazer isso? A vovó de Rashid, que parecia tão sábia e gentil, agora exibia uma expressão de dor. Você não pode estar falando sério, Rashid gritou, a voz quebrando. O que eu tenho a ver com isso? Farid inclinou a cabeça, seu desafio evidente. A verdade é que a maldição só pode ser quebrada por um ato de amor verdadeiro, ou um ato de sacrifício. E você precisa decidir, Rashid. Aline não pode ser jogada nesta luta. O rosto de Aline se esfriou. Decidir o quê? Pensou. Uma sensação de vertigem tomou conta dela. Como tudo aqui se transformou em uma cena de horror. Rashid olhou para Aline, depois para a avó, o pânico crescendo em seus olhos. Eu nunca escolheria. Eu nunca. Então Farid se virou como se estivesse prestes a ir embora. Não pense que pode ignorar. Isso. A hora se aproxima, e vocês terão que fazer uma escolha. Antes que o sol se ponha, o verdadeiro amor ou a verdade insuportável trarão consequências. Aline estava em choque. O que mais poderia acontecer? O que Farid sabia que ninguém mais sabia? O olhar de Rashid estava perdido entre a esperança e o desespero. Ele hesitou, e a sala parecia estar em um estado de expectativa elétrica. Aline, Rashid sussurrou, segurando sua mão. Eu não posso perder você. Mas Farid acrescentou, com um sorriso sombrio. O tempo está acabando, Rashid. Você terá que decidir antes que a maldição se concretize e vidas sejam despedaçadas.
Aline olhou para Rashid, e neste instante, o peso da verdade caiu sobre ela como uma pedra. Estava prestes a mudar, e as sombras do passado estavam prestes a se erguer. Aline então perguntou, quase em um fio de voz, e se escolhermos juntos? E naquele momento, o silêncio foi quebrado por uma risada fria de Farid, repleta de segundas intenções. Então se preparem. O caminho da maldição sempre exige mais do que esperam. E assim, a sala escureceu com as palavras de Farid, a tensão aumentando e a escolha agora parecia mais aterradora do que nunca. O futuro deles estava nas mãos de um segredo que estava prestes a ser revelado. Mas já era tarde demais para voltar atrás. A sala estava em um silêncio mortal, a tensão ainda pairando no ar. O que Farid havia revelado era uma bomba, um pesadelo, e Aline sentia seu coração acelerar. O olhar de Rashid estava fixo em Farid, a raiva contida se transformando em desespero. Você está dizendo que eu sou o último? Rashid murmurou, paralisado. Farid assentiu lentamente, uma expressão de triunfo em seu rosto. A maldição da sua família não é apenas sobre mulheres, Rashid. É algo mais profundo, mais sombrio. Você é parte de um ciclo que precisa ser quebrado, e sua avó tomou uma decisão equivocada. Os murmúrios aumentaram de intensidade. E que você quer dizer com decisão equivocada? A voz da avó de Rashid estava trêmula, mais determinada. Farid apenas sorriu, como se estivesse saboreando o caos que se formava ao seu redor. O pacto que você fez, querida mãe, ele a interrompeu. Não apenas envolve sacrifício. Ele requer um testemunho. Uma escolha precisa ser feita. Um amor verdadeiro deve renascer. Os olhos de Aline se arregalaram. O que ele estava insinuando? Um amor verdadeiro? Rashid questionou, a voz cheia de incredulidade. Farid se aproximou ainda mais, os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Sim, um amor que esteja disposto a fazer qualquer coisa. Para realmente quebrar a maldição, alguém da sua família deve libertar-se do ciclo. Sacrificar não apenas uma vida, mas um amor desse porte. A mente de Aline girava. O que isso significava para ela? Para Rashid? A sala estava cheia de sentimentos opostos. Confusão, medo e revolta. Mas uma nova ideia começou a tomar forma. E se alguém, Aline interrompeu, hesitante. E se alguém não quisesse participar desse ciclo? E se alguém quisesse romper essa maldição de uma forma diferente? A tensão cresceu mais um pouco. Farid olhou para ela, surpreso, e um sorriso cruzou seus lábios, como se ela tivesse passado um teste. Ah, Aline, a coragem é uma qualidade bem-vinda. Mas a maldição não permite escolhas simples. Rashid olhou para Aline, seus olhos buscando uma resposta em meio ao turbilhão de emoções. Ele a segurou pela mão, como se sua presença fosse a única âncora em um mar revolto. Aline, eu não posso permitir que você passe por isso. Se existe alguma chance de nos libertarmos, eu não posso arriscar sua vida. Mas naquele momento, alguém derrubou uma taça de cristal no fundo da sala. A frágil maioria de rostos do lado do palácio virou-se para a entrada, onde uma mulher estava parada, ofegante com um olhar frenético. Esperem! Ela gritou, os olhos arregalados. Era uma mulher jovem, conhecida por todos como a noiva perdida de um dos tios de Rashid. Eu sei algo que pode mudar tudo. Os olhares se voltaram para ela,
A tempestade de emoções agora misturada a uma nova onda de curiosidade. O que você sabe? Farid insistiu, seu tom agora sério. A maldição não se aplica apenas a vocês. Ela é mais antiga, e eu sou parte dela. Ela estava tão angustiada que suas palavras saíam entrecortadas. A sala parecia ter congelado. Rashid trocou olhares com Aline, um sentimento de percepção marcante atingindo ambos ao mesmo tempo. O que você quer dizer? Rashid questionou, a voz tensa. Se não quebrarmos essa maldição, seremos peças em um jogo que nunca escolhemos. Existe uma maneira de romper com isso, mas algumas coisas precisam ser reveladas. Comece a olhar para aqueles que você confia. Ela lançou um olhar inseguro para a avó de Rashid. Aline não conseguia processar tudo isso. O que mais poderia estar escondido? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem estava longe de ficar clara. Ela cercou o olhar em Rashid e sentiu que não havia mais volta. O futuro deles estava em jogo, e tudo havia se tornado uma jogada de xadrez, onde a cada movimento poderia haver um sacrifício doloroso. Então, o que vamos fazer agora? Aline questionou. E antes que alguém respondesse, a porta se fechou com um estrondo, como se a sala estivesse sendo cercada por forças invisíveis. A atmosfera pesou, como se tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. A escolha estava ali, à sua espera. O tempo corria e o músculo cardíaco de Aline pulsava, em uma coordenação perfeita com a ansiedade presente na sala. A decisão precisava ser tomada, mas o que poderia ser mais devastador do que um segredo que mudaria vidas? E novamente, a dúvida pairava. Quem era realmente o verdadeiro inimigo? Rashid olhou fundo nos olhos de Aline. O que ela havia refletido era uma confusão tão grande quanto a dela. A esperança estava presente, mas como sempre, ao lado de um abismo. Estamos juntos neste, ele falou, mas a incerteza em sua voz era inegável. E antes que pudessem discutir mais, um novo estrondo ecoou do lado de fora, numa ameaça ainda maior, confundindo tudo. A sala novamente ficou em silêncio. O peso da escolha entre amor e verdade, agora mais crítico do que nunca. Dessa vez, o destino estava prestes a ser selado, mas a um custo que ninguém poderia prever. A sala estava em um silêncio mortal, a tensão ainda pairando no ar. O que Farid havia revelado era uma bomba, um pesadelo, e Aline sentia seu coração acelerar. O olhar de Rashid estava fixo em Farid, a raiva contida se transformando em desespero. Você está dizendo que eu sou o último? Rashid murmurou, paralisado. Farid assentiu lentamente, uma expressão de triunfo em seu rosto. A maldição da sua família não é apenas sobre mulheres, Rashid. É algo mais profundo, mais sombrio. Você é parte de um ciclo que precisa ser quebrado, e sua avó tomou uma decisão equivocada. Os murmúrios aumentaram de intensidade. O que você quer dizer com decisão equivocada? A voz da avó de Rashid estava trêmula, mas determinada. Farid apenas sorriu, como se estivesse saboreando o caos que se formava ao seu redor. O pacto que você fez, querida mãe, ele interrompeu, não apenas envolve sacrifício. Ele requer um testemunho. Uma escolha precisa ser feita. Um amor verdadeiro deve renascer. Os olhos de Aline se arregalaram. O que ele estava insinuando? Um amor verdadeiro? Rashid questionou, a voz cheia de incredulidade. Farid se aproximou ainda mais,
os olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Sim, um amor que esteja disposto a fazer qualquer coisa. Para realmente quebrar a maldição, alguém da sua família deve libertar-se do ciclo. Sacrificar não apenas uma vida, mas um amor desse porte. A mente de Aline girava. O que isso significava para ela? Para Rashid? A sala estava cheia de sentimentos opostos. Confusão, medo e revolta. Mas uma nova ideia começou a tomar forma. E se alguém... Aline interrompeu, hesitante. E se alguém não quisesse participar desse ciclo? E se alguém quisesse romper essa maldição de uma forma diferente? A tensão cresceu mais um pouco. Farid olhou para ela, surpreso. E um sorriso cruzou seus lábios, como se ela tivesse passado um teste. Ah, Aline, a coragem é uma qualidade bem-vinda. Mas a maldição não permite escolhas simples. Rashid olhou para Aline, seus olhos buscando uma resposta em meio ao turbilhão de emoções. Ele a segurou pela mão, como se sua presença fosse a única âncora em um mar revolto. Aline, eu não posso permitir que você passe por isso. Se existe alguma chance de nos libertarmos, eu não posso arriscar sua vida. Mas naquele momento, alguém derrubou uma taça de cristal no fundo da sala. A frágil maioria de rostos do lado do palácio virou-se para a entrada, onde uma mulher estava parada ofegante, com um olhar frenético. "Esperem!" ela gritou, os olhos arregalados. Era uma mulher jovem, conhecida por todos como a noiva perdida de um dos tios de Rashid. "Eu sei algo que pode mudar tudo." Os olhares se voltaram para ela, a tempestade de emoções agora misturada a uma nova onda de curiosidade. "O que você sabe?" Farid insistiu, seu tom agora sério. A maldição não se aplica apenas a vocês. Ela é mais antiga, e eu sou parte dela." Ela estava tão angustiada que suas palavras saíam entrecortadas. A sala parecia ter congelado. Rashid trocou olhares com Aline, um sentimento de percepção marcante atingindo ambos ao mesmo tempo. O que você quer dizer?" Rashid questionou, a voz tensa. "Se não quebrarmos essa maldição, seremos peças em um jogo que nunca escolhemos. Existe uma maneira de romper com isso, mas algumas coisas precisam ser reveladas. Comece a olhar para aqueles que você confia." Ela lançou um olhar inseguro para a avó de Rashid. Aline não conseguia processar tudo isso. O que mais poderia estar escondido? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem estava longe de ficar clara. Ela cercou o olhar em Rashid e sentiu que não havia mais volta. O futuro deles estava em jogo, e tudo havia se tornado uma jogada de xadrez onde a cada movimento poderia haver um sacrifício doloroso. "Então, o que vamos fazer agora?" Aline questionou. E antes que alguém respondesse, a porta se fechou com um estrondo, como se a sala estivesse sendo cercada por forças invisíveis. A atmosfera pesou, como se tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. A escolha estava ali, à sua espera. O tempo corria, e o músculo cardíaco de Aline pulsava, em uma coordenação perfeita, com a ansiedade presente na sala. Rashid olhou fundo nos olhos de Aline. O que ela havia refletido era uma confusão tão grande quanto a dela. A esperança estava presente, mas como sempre, ao lado de um abismo. "Estamos juntos neste", ele falou, mas a incerteza em sua voz era inegável. Então, uma onda de medo percorreu Aline.
um pensamento aterrador surgiu. E se essa maldição não fosse apenas sobre Rashid, mas sobre todo o seu espírito? O que se escondia por trás dos sorrisos da avó? O olhar de Farid agora parecia mais ameaçador do que nunca. Ele então completou com um tom de aviso. Lembrem-se, todos aqui têm um lado mais sombrio, e a verdade pode revelar-se na hora mais inesperada. Logo uma sombra na porta chamou a atenção de todos. Alguém estava observando. O que mais poderia acontecer? O clima pesava, e a sala não parecia mais um lugar seguro. Mais uma vez, o silêncio e a expectativa se tornaram ensurdecedores. O futuro deles estava prestes a ser selado, mas o preço poderia ser devastador. Então a porta se abriu lentamente e um rosto familiar surgiu. Era a irmã mais velha de Rashid, desaparecida há anos, que todos pensavam estar morta. Seu olhar, cheio de segredos, e espaçamento entre cada ato, uma nova revelação, estava prestes a abalar o que ainda restava da família. Estou aqui para resgatar todos nós, mas para isso, preciso que a verdade seja revelada, antes que seja tarde demais. As palavras dela afetaram a todos, deixando um frio na espinha de Aline. O que ela sabia? O que mais estava por vir? A sombra da revelação, mais densa do que nunca, pairava sobre eles, e tudo poderia mudar em um instante. A sala ficou em silêncio com a entrada da mulher, os olhares todos fixados nela. O que ela estava prestes a dizer prometia mudar tudo. A expressão de Rashid se transformou, uma mistura de surpresa e descrença. "O que você sabe?" ele perguntou, os olhos arregalados. A mulher respirou fundo, as mãos trêmulas, como se a verdade que carregava fosse pesada demais. "A maldição não se aplica apenas a vocês, mas a todos nós, e eu sou parte dela", ela gritou, a voz carregada de emoção. Os murmúrios na sala voltaram a aumentar. Aline sentiu um nó na garganta, enquanto tentava entender. A irmã de Rashid, que todos acreditavam estar morta, colocava a vida dele e a dela em jogo. "Como assim parte dela?" indagou Aline, a ansiedade pulsando em seu peito. A mulher que se apresentou como Layla desviou o olhar por um instante e em seguida fez uma pausa. "A maldição é mais profunda do que pensam. Ela se estende por gerações, e não é só sobre sacrifício. Nos últimos anos, eu fiz parte de um plano para tentar romper com essa sinfonia de tragédias." Rashid, pálido como nunca, a interrompeu. "Você estava viva o tempo todo. Por que não voltou antes?" "Porque voltar significava enfrentar o destino da família. Eu não queria. Eu não podia." Sua voz quebrou, mas ela continuou. "Até que eu descobri o que realmente estava acontecendo. A avó, na verdade, o que ela planejou, era muito mais do que um simples sacrifício." A avó de Rashid estava visivelmente nervosa. Ela olhava para Layla com uma mistura de dor e raiva. "Nunca era para você saber", a avó de Rashid exclamou, seu tom carregando desespero. Layla balançou a cabeça. "Eu sou a chave. Fui eu quem quebrou o pacto em primeiro lugar. É por isso que estou aqui." Aline sentiu um frio na espinha. As revelações estavam se acumulando, e cada palavra parecia pressioná-la contra a parede. Que pacto? Ninguém mais conseguia se conter. Layla olhou fixamente nos olhos de Rashid. Quando criança, sua avó fez um acordo para proteger a família. Sacrificou sua própria filha para que o restante da linhagem pudesse sobreviver sem tragédias. Now,
O choque na sala era palpável. Rashid retrocedeu, como se tivesse levado um soco. Minha mãe, você está dizendo que ela... Sim, inclui você e todos nós. Todos somos prisioneiros de um ciclo cruel. E agora você está preso em uma escolha: repetir a história ou finalmente quebrá-la. A sala ficou tensa e Aline sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Mas como? O que devemos fazer? A voz dela estava tensa, desesperada. Layla olhou ao redor, percebendo a gravidade da situação. O amor verdadeiro pode quebrar o ciclo, mas também pode exigir um sacrifício. Se escolhermos seguir por um caminho, teremos que encarar as consequências. E Rashid, você pode ter que enfrentar a verdade sobre quem realmente você ama. O murmúrio se intensificou novamente. Rashid olhou para Aline. E tudo simplesmente parou por um instante. A pressão era intensa, como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Eu nunca faria isso, Rashid sussurrou, a voz falhando. O olhar de Layla inquietou Aline. Você não entende. O amor de verdade é um teste de fé. Às vezes, devemos nos perguntar até onde estamos dispostos a ir. Farid, ainda no fundo da sala, sorria levemente, como se estivesse se divertindo com o espetáculo. E agora, o tempo corre, Rashid. Você deve decidir. O que isso significa para você? Aline agarrou a mão de Rashid com força. O que vamos fazer agora? Ela perguntou, a incerteza tingindo sua voz de desespero. Nesse momento, o estrondo disparou da porta de entrada. Todos se viraram, os olhares repletos de confusão. Alguém estava se aproximando, e o rosto se iluminou por uma luz sombria. Era um homem, com uma aura pesada, que fez a atmosfera pesada. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz ecoando pelo salão. Era um desconhecido, um homem que irradiava uma força estranha e perturbadora, e o que ele disse em seguida calou todos. Eu sou aqui para exigir o que realmente deve ser solucionado, e a maldição não acaba com desejos, mas com a verdade. Vocês ainda não sabem o quanto a situação é perigosa. Nesse instante, o coração de Aline disparou, e a sala pareceu mergulhar na escuridão. O que mais estava por vir? A tensão pairava no ar, e estava claro que o destino deles estava prestes a se reescrever em nome de uma verdade oculta. A sala estava em silêncio, a tensão palpável no ar. A presença do estranho, aquele homem que apareceu do nada, fez todos prenderem a respiração. O olhar de Farid se intensificou, como se estivesse ansioso para ver a reação de cada um. Quem é você? Rashid questionou, a voz carregada de indignação e raiva. Como se atreve a interromper um momento tão delicado? A avó de Rashid parecia prestes a explodir. O homem sorriu, mas havia algo em seu sorriso que deixava todos inquietos. Eu sou Adam, e estou aqui para esclarecê-los sobre a verdadeira origem da maldição, e também sobre o que aconteceu com Layla. A sala estremecia em murmúrios de confusão. O que você quer dizer com isso? Aline não conseguiu conter a curiosidade. Adam se aproximou, e um silêncio tenso tomou conta do ambiente. A maldição não é algo que surgiu de um pecado ou de um pacto comum. É resultado de algo muito mais sombrio. Layla não desapareceu. Ela foi sequestrada. Um golpe. A revelação atingiu a todos como um raio. Rashid ficou paralisado. O quê? A incredulidade era clara. Sequestrada? Adam continuou, sua voz cheia de gravidade. Sim, há muitos anos existem forças obscuras que buscam a linhagem dos sheiks, ansiosas para manter o controle. Eles querem a essência da família de vocês.
Layla foi levada para garantir que a maldição se perpetuasse. A avó de Rashid agora estava visivelmente agitada, seu rosto empalidecendo. Como você sabe disso? Adam a ignorou, dirigindo seu olhar diretamente a Rashid. Eu sei que você ainda não percebeu a gravidade da situação, mas essa história não é só sobre você e Aline. Todos na sala estavam em estado de choque. Há outras pessoas envolvidas. Segredos profundos que conectam cada um de vocês a essa maldição. Aline podia sentir o coração acelerar. O que mais estava escondido? O que mais viria à tona? Para quebrar a maldição, você terá que encarar a verdade sobre sua família. Adam continuou. O amor que você sente por Aline é poderoso, mas deve ser testado de formas que você nem imagina. Rashid olhou para Aline com desespero. Eu não posso permitir que você sofra por causa disso. A preocupação na voz dele era palpável. Mas Adam então virou-se para Layla, que estava ali, paralisada. E você? Você foi a chave para tudo isso. Se não fosse seu desaparecimento, esse ciclo de tragédias jamais teria se repetido. Layla, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente rompeu o silêncio. Eu não sabia que eles ainda me procuravam. Foi por isso que me escondi. A sala ficou em silêncio novamente, mas só por um instante. O choque logo deu lugar à agitação. E se o que você diz for verdade? O que devemos fazer agora? Rashid questionou com um ar de desespero. Adam olhou para todos. Sua presença dominava. Para libertar Layla e a linhagem dos sheiks, vocês precisam se unir. E uma escolha precisa ser feita. A verdade será exposta, a qualquer custo. O clima na sala estava carregado de tensão. Aline sentiu o peso da responsabilidade se acumular. O que isso significa para nós? A voz dela tremia, mas ela mantinha a firmeza no olhar. Significa que o futuro de todos vocês está em suas mãos. Cada um de vocês. A maldição se alimenta de segredos. E agora vocês devem decidir: enfrentar os demônios do passado ou deixar que o ciclo continue. Adam, com expressão grave, concluiu. Suas palavras reverberavam na sala. O tempo está se esgotando. A escolha de vocês não apenas determinará o futuro, mas poderá mudar o destino de gerações. Ouvindo isso, Aline sentiu o mundo girar ao seu redor. A verdade do que estava acontecendo agora parecia muito maior do que ela jamais imaginara. E se decidirmos não seguir o caminho da maldição, o que acontecerá? Rashid perguntou, a voz embargada. Então, o ciclo da tragédia pode piorar. As consequências serão devastadoras. Adam respondeu, com uma frieza que fez todos estremecerem. Em meio ao caos crescente, um barulho alto ecoou do lado de fora da sala. A porta de entrada foi escancarada e uma figura encapuzada entrou com fúria. Romper com a maldição? Vocês não têm ideia do que estão prestes a desencadear. É isso que vocês realmente querem? O ambiente congelou novamente. A reviravolta estava longe de acabar. O verdadeiro jogo apenas começava, e todos estavam prestes a descobrir o impacto devastador de suas escolhas. As luzes da sala começaram a piscar, como se a própria estrutura estivesse refletindo o caos interno. O que aquela sombra escondia? Os segredos mais sombrios ainda estavam por vir.
e ninguém estava preparado para o que se aproximava. A sala ficou em silêncio total, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O homem encapuzado que acabara de entrar fazia todo mundo prender a respiração. Suas palavras ecoavam como um trovão, e a tensão tomou conta do ambiente. Era evidente que a presença dele não era algo trivial. Romper com a maldição? Vocês não têm ideia do que estão prestes a desencadear. É isso que realmente querem? Ele disse, sua voz grave ressoando na sala. As pessoas trocaram olhares nervosos. O clima estava pesado. Aline sentiu as mãos trêmulas e o coração disparado. O que ele sabe? O que ele quer? O desespero tomou conta dela. Adam, com um olhar desafiador, encarou o novo chegado. E quem é você para dizer o que podemos ou não fazer? Ele tinha um tom firme, mas Aline notou a pitada de medo em sua voz. Sou alguém que saiu desse ciclo, o homem encapuzado revelou, puxando o capuz para trás. O rosto dele deixou os presentes em choque. Era um rosto jovem, mas com marcas que falavam de um sofrimento profundo. Você, a avó de Rashid, mal conseguiu completar a frase. O olhar dela era um misto de raiva e alívio. Eu sou Amir, o filho perdido da linhagem. E estou aqui para fazer uma escolha. A escolha que vocês não têm coragem de fazer. As palavras dele estavam carregadas de emoção, e Aline sentiu uma eletricidade na sala. Revelação impactante pairou no ar. O que Amir estava dizendo significava que a história era mais complicada do que ninguém sabia. As reações foram rápidas. Olhares de descrença e murmúrios nervosos reverberaram pelo espaço. Filho perdido? Isso não faz sentido. Você estava morto, Rashid gritou, a incredulidade evidente em seu tom. Amir olhou para ele, os olhos cheios de dor e determinação. Estava sim, mas quando a maldição começou a se repetir, eu fui poupado. E agora que estou aqui, podemos quebrar esse ciclo, mas isso exige sacrifícios. Aline se sentiu tonta. Sacrifícios? O que mais teríamos que perder? O nó na garganta dela era insuportável. O que você propõe? Rashid questionou, a voz baixa, quase um sussurro. A avó de Rashid se havia tornado uma sombra do que era. O espírito dela estava à beira do colapso. Precisamos fazer um pacto diferente. A verdade deve prevalecer, e todas as mentiras que cercam nossa família devem ser reveladas. É a única maneira de nos livrarmos da maldição de uma vez por todas. Farid, que até então tinha assistido em silêncio, agora interveio. Você fala de revelações, mas e as consequências? O que acontecerá se continuarmos nesse caminho? O que doeu deve ser curado. Amir respondeu com firmeza. Só assim poderemos libertar não apenas nossos corações, mas também nossas almas. E isso significa confrontar a verdade mais sombria de todas. A sala estava em tensão máxima. O que Amir estava insinuando? Aline não pôde deixar de pensar na possibilidade de que havia mais segredos ainda. Como se em resposta à sua dúvida, Amir olhou diretamente para ela. E você, Aline? Há muito que você não sabe sobre sua ligação com essa história. Sua vida está entrelaçada com a nossa de uma maneira que nunca imaginou. O coração dela saltou no peito. O que ele quer dizer? A sensação de estar sendo observada por todos, de uma forma que nunca havia experimentado, foi avassaladora. Rashid agarrou a mão de Aline.
os dedos entrelaçados em busca de conforto. Mas nessa fraqueza, Aline sentiu uma determinação crescer dentro de si. Se essa maldição continua, então precisaremos de coragem para acabar com ela. Amir, o que você realmente espera de nós? Os olhares se fixaram em Amir. E a expectativa na sala era palpável. Ele hesitou antes de responder, o olhar profundo e atormentado. A escolha precisa ser feita, e pode não ser agradável para todos. O que estamos prestes a fazer pode mudar o destino de cada um de vocês. No silêncio que se seguiu, um novo ruído cortou o ar. Um som estranho que fazia a sala vibrar. Parecia vir do fundo do corredor, uma batida suave, mas alarmante. O pânico se instalou, e todos se viraram para a direção do barulho. O que foi isso? Aline perguntou, a respiração acelerando. O medo cresceu, enquanto a tensão se acumulava. Amir sorriu, um sorriso que tremulava, entre esperança e apatia. Como eu disse, as verdades do passado nunca ficam enterradas. E o que está chegando pode exigir que sejamos mais do que estamos preparados para ser. A linha entre o amor e a tragédia estava agora mais tênue do que nunca, e todos na sala percebiam que a era da revelação se aproximava. E de repente, as luzes começaram a piscar ainda mais. A próxima decisão poderia selar o destino deles para sempre. A sala estava em um silêncio mortal. O homem encapuzado, Amir, havia lançado uma bomba ao afirmar que era filho perdido da linhagem. O impacto das palavras dele reverberava entre os presentes. Aline sentia um nó na garganta, enquanto olhares de espanto se cruzavam. Como assim, filho perdido? Rashid sussurrou, a incredulidade evidente. Meu nascimento foi o resultado de uma grande tragédia, Amir. Explicou a voz carregada de emoção. Os segredos da nossa família não vêm apenas da maldição. Eles vão muito além. Todos estavam em estado de choque, mas Adam se intrometeu, com uma expressão de ceticismo. E como podemos acreditar em você? Você pode ser só mais um peixe fora d'água. A avó de Rashid estava pálida, o olhar angustiado. Por que você não voltou antes? Se soubesse que havia chances de romper a maldição? Amir respirou fundo, porque eu fui mantido em um lugar onde a maldição era alimentada por mentiras. Eles me queriam fora de cena, e eu não conseguiria fluir na verdade se não enfrentasse meu próprio passado. Aline, já sem fôlego, olhou para Rashid. O que isso significa para nós? Existe uma maneira de escaparmos disso? Amir prosseguiu, os olhos fixos na direção de Rashid. O que está prestes a acontecer não envolve apenas a família. A maldição quer um sacrifício, e eu posso ser essa solução. Mas isso não garante que vocês fiquem ilesos. A tensão na sala aumentava, e Rashid parecia perder o controle. O que você quer dizer com isso? A voz dele ecoou, arejando a sala sombria. Amir olhou para o chão, abrindo a própria dor ao expor os segredos. A linhagem dos sheiks é marcada por uma escolha horrenda. As tragédias que ocorreram ao longo dos anos foram consequências de atos de egoísmo. Para quebrar isso, precisamos oferecer um sacrifício involuntário. O murmúrio dos convidados aumentou, e Aline sentiu, o coração na boca. Sacrifício? E você acha que vamos aceitar isso? Rasgou Rashid, a raiva enlouquecendo sua expressão. Eu estou dizendo que cada um de nós tem um papel nessa maldição, e nenhum deles é fácil ou justo. Amir lamentou. O barulho estrondoso da porta ecoou novamente, e todos se viraram. Era Layla,
agora com uma iluminação intensa em seu olhar. Não podemos ficar presos nesta roda de sacrifícios, ela afirmou, determinada. Amir fez uma pausa dramática, como que segurando a tempestade que se aproximava. A verdade é que Layla também é peça-chave nessa história. Se ela não estiver disposta a fazer um sacrifício, a maldição nunca será quebrada. O ambiente se tornava cada vez mais tenso. Todos olhavam para Layla, aguardando sua resposta. Você se importa em explicar melhor? A avó de Rashid perguntou com a voz trêmula. Layla respirou fundo, seus olhos brilhando com lágrimas. O custo de nosso amor pode ser insuportável, mas se não enfrentarmos isso juntos, nada do que fizermos terá valia. Amir sentiu a gravidade de suas palavras pesadas. Estamos em um ponto sem retorno. Devemos decidir entre continuar nesse ciclo vicioso ou finalmente encarar a verdade absoluta e suas consequências. Os olhares se cruzaram na sala, e a incerteza pairava no ar. Aline sabia que o tempo estava correndo. O que precisamos fazer? Aline gritou, a pressão aumentando. Amir olhou para Rashid, então para Aline, um brilho intenso em seus olhos. Se há uma maneira de quebrar a maldição, essa escolha deve ser feita agora. E não será fácil, pois a verdade que todos têm medo de enfrentar está prestes a ser revelada. Justamente nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta novamente. Algo louco estava prestes a invadir a sala. A tensão subiu ao máximo, e todos sentiram a presença do desconhecido se aproximando, como se um novo segredo, ainda mais sombrio, estivesse prestes a se concretizar. O que é isso? Rashid gritou, a impotência caindo sobre os rostos destroçados. O clima se tornava insuportável. A expectativa fez o ar vibrar, e Aline percebeu. Tudo estava prestes a desmoronar. As sombras da verdade dançavam ao redor deles, e a escolha que fariam determinaria a linha entre a vida e a morte para todos ali presentes. O ambiente estava eletricamente carregado, e Aline sentia o coração disparar. Amir, o homem que se revelou como filho perdido da linhagem, mantinha o olhar firme sobre Rashid. A pressão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Se estamos aqui para romper a maldição, precisamos encarar a verdade de forma coletiva, Amir declarou, a intensidade em sua voz imbuída de determinação. Rashid respirou fundo, suas mãos trêmulas segurando a de Aline. Eu não posso perder você com isso, ele exclamou. O pânico em seus olhos fez o estômago de Aline revirar. O amor não se resume apenas a sentimentos, Amir disse, olhando para todos. A maldição exige um sacrifício, mas mais importante, a verdade precisa vir à tona. O silêncio parecia gritar. A avó de Rashid olhava para Amir com uma mistura de raiva e desespero. Você não entende. Não podemos expor nossa linhagem dessa forma. Amir balançou a cabeça, um gesto de dor profunda. Então, devemos continuar nesse ciclo vicioso de tragédias? Layla se ergueu, decidida. Eu estou aqui para assumir a responsabilidade. Se há uma maneira de quebrarmos isso, estou disposta a enfrentar o que for necessário. Um sopro de esperança passou pela sala, mas também um frio, como se o destino estivesse alertando-os sobre as decisões a serem tomadas. Não precisa ser você, Layla. Eu não posso permitir isso. Rashid interveio, seus olhos marejados. O agora angustiante momento de incerteza provocou uma onda de murmúrios. Todos estavam perdidos
entre o desejo de proteger seus entes queridos e a necessidade de sacrifício. O tempo, a cada segundo que passava, parecia pressioná-los ainda mais. Amir então falou, com uma intensidade renovada. A linhagem não precisa condenar mais ninguém. Se você decidir pela verdade, um novo caminho será forjado. Você, Layla, Rashid e Aline podem ser os pioneiros da mudança. Rashid olhou para Aline, desejo em seu olhar se encontrando com o medo. Juntos, podemos enfrentar. Aline começou, mas a porta se estremeceu com um novo estrondo. Os olhares de todos se voltaram em direção ao som avassalador. Era um grupo de sombras que invadia a sala, uma presença imponente que paralisou a todos. Entre eles, um homem se destacou, o líder das forças ocultas que tinham atormentado a família por tanto tempo. Então, finalmente decidiram agir, não é? Vocês não conseguirão escapar da maldição. Sua presença era assombrosa, e as palavras saíam como um eco aterrorizante. Amir deu um passo à frente. Você não pode nos deter. A verdade será revelada, e sua autoridade não terá mais poder. O homem riu, um som baixo e ameaçador. O amor verdadeiro? Ele é uma ilusão. Se não oferecerem o que eu quero, todos vocês pagarão um preço muito mais alto do que imaginam. O clima se tornava denso e opressivo. Rashid apertou a mão de Aline, que olhou para ele com determinação. Não vamos deixar que a maldição nos controle. Amir, Layla, vamos juntos enfrentar isso. A avó de Rashid, embora relutante, uniu suas forças ao lado dos jovens. Chega de segredos. Se um sacrifício for necessário, que seja. Mas que seja por amor e pela verdade que nos libertará de uma vez por todas. Rashid e Aline se aproximaram de Amir e Layla. Juntos, formaram um círculo de união. As sombras de tensão se dissiparam levemente e a luz da verdade começou a brilhar. Estamos prontos. Vamos encarar o que vem, Rashid declarou, cada palavra sendo ecoada por todos. O homem sombrio riu mais uma vez, mas a confiança do grupo ressoava forte. O desfecho chegava, e a batalha entre luz e escuridão se aproximava. No clímax daquela decisão, Aline sentiu uma certeza: invadir seu ser. Ao mesmo tempo, no fundo da sala, as paredes pareciam pulsar. Algo estava prestes a acontecer, e o futuro não estava totalmente seguro. Mas um novo caminho começava a ser traçado, e quem sabe o que ainda poderia surgir das sombras. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento de mostrar seu apoio. E esmaque o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.